Salve pessoal, hoje eu tô aqui na verdade para divulgar a editora Arregia, a editora dos Goim brasileiros, né, onde nós fazemos aí a divulgação de tudo aquilo que você, jovem, dissidente, revoltado, precisa saber, né, em relação ao mundo que você vive, ok? Bem, hoje a obra que nós estamos divulgando aqui é nosso lançamento mais recente, obra O Ocidente e o Islã, subtítulo Fontes e Gênese Messiânicas do Sionismo da Europa Medieval ao Choque de Civilizações. O autor é o Youssef Indy, conversei com ele, eu já até entrevistei ele, creio eu, alguma vez. A gente já participou de alguns eventos online juntos, né? Uh, Ele tem cidadania francesa, mas é de origem marroquina, creio eu também. E ele é, além de ser geopolitólogo, ele é um historiador das religiões e um dos grandes especialistas contemporâneos no sionismo, ok? Se a gente for pegar internacionalmente autores atuais, autores vivos, que têm uma compreensão refinada e profunda do sionismo, eu o colocaria entre esses autores, né? E me parece, inclusive, pelo menos daquilo que eu tenho observado, que os melhores autores sobre este tema escrevem em francês, inclusive. Né? Então ele é parte, por assim dizer, de uma. Não vou dizer uma corrente, mas de uma certa tendência que renova essa investigação do sionismo com um olhar profundo para as conexões históricas entre o sionismo e o próprio judaísmo. As leituras usualmente ditas progressistas, esquerdistas, socialistas, de tendência materialista, tendem a isolar de maneira absoluta, né, o sionismo e certos aspectos da religião judaica, como se o sionismo tivesse surgido num vácuo, ou muitas vezes culpabilizando, né, a civilização europeia, a civilização cristã europeia, através, né, dos ingleses ou dos franceses, pelo sionismo, uh, e deixando completamente de lado uma possível investigação de determinadas correntes do judaísmo, né? Então, muitas vezes é mais fácil culparem o imperialismo europeu, o imperialismo norte-americano, os interesses dos ingleses, dos franceses e por aí vai, do que olhar para aquilo que possa haver no próprio judaísmo que possa ter dado origem ou influenciado o sionismo, né? Então esse é um vício muito típico das leituras esquerdistas em relação a esse tópico. E essa é uma abordagem que vem superada e vem sendo superada exatamente por autores como Youssef Indy. Tem vários é, artigos do Youssef Indy no site da Nova Resistência. Tem alguns, pelo menos, eu não sei se são muitos, tá? Mas tem uma boa quantidade, uma certa quantidade de artigos dele lá. Eu acho que tem também no Legio Victrix. Isso pode ser interessante para vocês pegarem um pouco é, o estilo do autor, porém, o livro aqui eu considerei em primeiro lugar, uma grande leitura, né? Eu vou traduzindo e lendo ao mesmo tempo. É uma grande leitura e me parece hoje um livro fundamental. Eu vou dizer, inclusive, não existe livro no Brasil hoje com este grau de profundidade. Vocês vão pegar, por exemplo, Ilan Pappé, é... ou então, tipo, vocês vão ler Breno Altman, né? E os caras começam como se subitamente aparece o sionismo, né? Alguns judeus, esses que vão
para Israel como colonos sionistas endoidam e se transformam em terroristas e psicopatas e por aí vai. É a narrativa dos caras, é como se do nada acontecesse isso, houvesse essa transmutação, essa transformação, ou como se, por exemplo, o genocídio palestino começasse de uma maneira repentina, sem qualquer tipo de precedente, sem qualquer tipo de construção comunitária, no âmbito cultural, religioso, histórico, que pudesse levar isso, que pudesse justificar isso. É a realidade. Então, especialmente se você pega esses autores e vejam que o Ilan Pappé, o Breno Altman, por exemplo, eles têm muito em comum. Hoje em dia, o Norman Finkelstein, eu inclusive comentei sobre ele num vídeo recente sobre a indústria do Holocausto, né? Então também o Norman Finkelstein, eles têm várias coisas em comum. Uma delas é uma certa postura de blindar, né? De tentar assumir o controle, se tornar a voz do antisionismo para determinar, definir um cercadinho de onde o sionismo pode ser criticado, né? E fazer o que chamam de gatekeeping, né? Impedindo, por exemplo, que pessoas com uma crítica mais profunda que toque aspectos mesmo da história, da religião, etc., dos judeus, né? Ou seja, impedindo pessoas que vêm com essa abordagem de se popularizarem, de se afirmarem no campo antisionista. É uma estratégia de gatekeeping. Eu só vejo fugindo a essa abordagem o Israel Shahak, né? Israelense, né? Judeu israelense, que pega pesado também numa leitura profunda sobre de que maneira, né, a religião judaica se amolda nessa realidade do sionismo israelense. Então, é uma exceção. De resto, tome cuidado com essa galera aí do antisionismo permitido que faz o gatekeeping. Bem, a gente pode passar rapidamente por uma abordagem aqui do livro. O livro ele está dividido em 4 partes, né? Por assim dizer, 4 capítulos. Esses capítulos são fontes e gênese do sionismo, da estratégia do choque de civilizações e do mito do judaico-cristianismo. Esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, origem, papel histórico e escatologia do wahhabismo e do reformismo islâmico. Terceiro, o sionismo nos séculos 19 e 20. E quarto, geopolítica e estratégia do sionismo. Então vocês vejam aqui que o cara vai fundo, né? Então ele vai abordar não apenas as origens do sionismo propriamente, mas também de uma série de movimentos islâmicos dos últimos, bota aí, 2 séculos, dois séculos e meio, ok? Depois, no terceiro capítulo, porque no primeiro capítulo ele volta bastante, especialmente ao medievo, para começar a estudar ali de que maneira, por exemplo, a ideia de uma restauração de um Estado judeu na Terra Santa aparece, né? Com quem aparece, quais foram as tentativas anteriores ao século XX e na Idade Média, né? De fazer algo nesse sentido, tá ok? Quais foram as propostas, quem falava sobre isso e falava em quais termos, né? Isso é o foco do capítulo 1. No capítulo 2, ele dirige o olhar para o wahhabismo, para examinar, por exemplo, os vínculos, não apenas o wahhabismo, mas o reformismo. O reformismo islâmico inclui, inclusive, essas pretensões, por exemplo, de um islã político, um islã racionalista, um islã moderno, em determinados termos que culminam com a Irmandade Muçulmana. A maioria das pessoas não vai fazer a menor ideia, porque pelo fato da Irmandade Muçulmana ter ajudado a fundar o Hamas, o pessoal acha que a Irmandade Muçulmana pertence a uma lógica do Islã muito vinculada a um certo fundamentalismo primitivo. Porém, a Irmandade Muçulmana surge como uma maçonaria islâmica e surge a partir
da adesão de determinados muçulmanos à maçonaria britânica, à maçonaria inglesa, tá? Então, isso é examinado no capítulo 2, bem como conexões entre movimentos islâmicos e determinados elementos do capítulo 1, né? Ou seja, do cabalismo, dos movimentos messiânicos e por aí vai. No 3, que trata do século XIX e XX, aborda-se exatamente a transição para o surgimento do sionismo, né? Antes mesmo do Theodor Herzl, outros autores, de que maneira você tem essa passagem de um messianismo religioso que pede a reconstrução de Israel, que deseja acelerar a história, que deseja trazer, às vezes, até o fim do mundo. Como é que você tem a passagem disso para o Theodor Herzl? E no quarto, você tem aí, né, por assim dizer, a síntese de tudo isso na geopolítica contemporânea. Como é que funciona objetivamente, geopoliticamente e estrategicamente o sionismo a partir dessas raízes, né? Então, por exemplo, o livro começa falando sobre o Averroes, né? Porque o livro ele parte de um estudo, de uma análise de figuras importantes, né, do judaísmo, especialmente do judaísmo rabínico medieval, e de que maneira Israel aparece, né, ou seja, a ideia de uma restauração da Terra Santa aparece nesses autores. De que maneira essa ideia da restauração de um reino de Israel aparece no esoterismo judaico. Tem imagens, né? Tem imagens aqui no livro, isso é uma vantagem, algo legal do livro. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui, né? Um subtítulo, Origens e Revolução do Esoterismo Judaico. O autor cita muito Gershom Scholem, que é, evidentemente, o grande estudioso do cabalismo. Comenta um pouco sobre gnose, né? E aí passa para as biografias. As biografias analisadas são Moisés Nachmanides, que viveu entre o século XII e o século XIII. E que, inclusive, se eu não me engano, tentou convencer a Igreja Católica. Eu não sei se foi ele que visitou o Papa, inclusive, mas ele tentou convencer a Igreja Católica a entregar a Terra Santa para os judeus. Depois vem Abraão Abulafia, que foi um rabino-chefe, também de orientação messiânica. E vejam que nisso as comunidades judaicas da Espanha foram bastante centrais, porque tanto Moisés Nachmanides quanto o Abraão Abulafia eram espanhóis, né? Aqui, ó. Olha só. Abulafia foi, eu tô lendo aqui, Abulafia foi o primeiro cabalista a tentar se encontrar com o Papa, apenas 17 anos após Nachmanides ter anunciado que o Messias iria até o Papa para libertar os judeus, né? Antes que ele pudesse se encontrar com o Papa Nicolau III, este foi informado do plano de Abulafia, ordenou sua prisão e o condenou à morte. Mas o Papa morreu de apoplexia nos dias que se seguiram, né? A feitiçaria. Uma morte estranha que poupa a vida de Abulafia. Ok? E aqui o autor diz, né, que o Papa provavelmente condenou Abulafia à morte, basicamente por considerar que nas ideias dele, né, bem como do Nachmanides, havia uma dimensão apocalíptica, né, um esforço de tentar, através das ações humanas, causar o apocalipse, causar o fim do mundo. Né? Então o Papa Nicolau III levou isso muito a sério, tá? E considerou isso motivo suficiente para condenar o Abulafia à morte. E aqui fala sobre a difusão da cabala espanhola pela Itália, né? O Zohar, a questão da expulsão, né, dos judeus da Espanha, e a importância, enfim, para a difusão. Aí depois do Abulafia fala-se no Solomon Moucho,
é, português, né, nascido em Portugal. Vejam só a importância dos sefarditas no desenvolvimento das raízes do sionismo, pessoal. Eu vejo quem tenta, às vezes, existe muita gente que tenta, né, vincular, até por uma maior percepção, talvez, dos Ashkenazi como estrangeiros, europeus, né? Tenta-se muitas vezes culpabilizar exclusivamente os Ashkenazi pelo sionismo, mas isso é completamente injusto, tá? Porque o sionismo, inclusive em suas dimensões religiosas e profundas, ele é uma construção bastante coletiva entre as várias comunidades judaicas. E ainda que propriamente o sionismo político realmente deva bastante, primariamente talvez até aos Ashkenazi, né, especificamente a judeus alemães, poloneses e russos, ainda assim esses elementos precursores eles são mais internacionais propriamente, tá? Olha só, tem um outro trecho interessante aqui, que eu acho que é de uma citação. Uma citação, creio eu, do Gershon Scholem, talvez, em que num trecho se diz o seguinte: as visões e os discursos de Moshe misturavam a cabala com o incitamento à ação política messiânica entre os cristãos, né? Ou seja, numa tentativa aí de talvez, né, de fazer com que os cristãos assumissem para si essa função de tomar a Terra Santa através de uma nova cruzada, ainda nos séculos 15 e 16 se falava em alguma futura nova tentativa de retomar Jerusalém, para, porém, entregar a Terra Santa aos judeus. Essa parece que era a ideia do Solomon Moucho, né? Que foi discípulo, penso eu, de David Reuveni, que aqui está dizendo que também tentou encontrar o Papa. E de fato ele conseguiu uma audiência com o Papa Clemente VII, né? Olha só. E aí tem o seguinte: em seguida foi a Portugal, isso Reuveni, né? O mestre do Solomon Moucho. Foi a Portugal para se encontrar com o rei João III, a quem convenceu a lhe oferecer tropas e armas para atacar os otomanos. Nessa época, a Terra Santa pertencia aos otomanos. Mas o rei, com base em informações levadas a ele pelo inquisidor de Badajoz sobre o plano de Reuveni de construir uma nação judaica na Palestina, quebrou sua promessa. Tá? Então, tem outro parágrafo interessante. A ideia de formar um exército, né? Porque olha só. O Moucho também conseguiu se encontrar com Clemente VII. E parece que ele conseguiu impressionar o Papa positivamente. Ó, depois de ganhar a confiança do Papa e anunciar a redenção iminente, ele tentou convencê-lo a formar um exército de marranos para lançar uma guerra contra o Império Otomano e liberar a Palestina controlada, né? Controlada por esse império com o objetivo de estabelecer os judeus lá e assim apressar a vinda do Messias. A ideia de formar um exército e se estabelecer em um determinado território é uma constante entre os cabalistas de Moucho a Herzl e Jabotinsky. Embora ele próprio não fosse cabalista, Herzl foi abordado pelos franquistas e sabateanos com o objetivo de criar um Estado judeu. De Sabbatai Zevi e Jacob Frank, um queria criar um Estado judeu armado na Anatólia, o outro na Bósnia, e para isso buscou apoio, ora em Paris, ora em Viena. E aqui então o autor está dizendo que o Moucho foi aí uma das figuras mais importantes, né, em termos de inspiração para a construção do sionismo secular, do sionismo político no século XIX e século XX. Aqui está dizendo que o Moucho tentou convencer o Carlos V, né, nosso grande imperador, a se converter ao judaísmo, daí o Carlos V prendeu ele. Ai, ai.
É. Mas aqui comenta bem que o Clemente VII, o Papa Clemente VII, foi corrompido, por assim dizer, foi convencido pelo Solomon Mocho, e inclusive ele teria tentado proteger o Solomon Mocho da perseguição imposta a ele pelo imperador Carlos V. Aí, ó, depois vem a origem bíblica do choque de civilizações, né? E aí, nessa parte da origem bíblica do choque de civilizações, o que o Youssef Indy está investigando é a maneira pela qual rabinos, mestres cabalistas, etc, etc, interpretam determinadas seções da Bíblia para como designando aí os cristãos e os muçulmanos, né? Por exemplo, em favor, como é que é? Peraí, falando sobre, esses trechos que falam sobre Ismael, né? Sobre Edom. Olha só. Por exemplo, em relação à questão de Ismael, há duas nações em teu seio, pois dois povos saídos de ti se separarão. Um povo dominará um povo. O mais velho servirá ao mais novo, né? Ó, tem um subcapítulo aqui. O destino de cristãos e muçulmanos segundo o judaísmo. São as interpretações que os sumos sacerdotes fazem. Ó. Como Esaú foi revolvido, explorados os seus tesouros escondidos. Impeliram-te até a fronteira todos os teus aliados. Enganaram-te, derrotaram-te os teus amigos. Aqueles que comiam teu pão armam-te ciladas. Não há nele inteligência, não é verdade? Naquele dia, oráculo de Javé, aniquilarei os sábios de Edom e a inteligência da montanha de Esaú. Teus guerreiros se acovardarão. Temã, de modo que será exterminado todo homem da montanha de Esaú, por causa do morticínio, por causa da violência contra teu irmão Jacó. A vergonha te cobrirá e tu serás exterminado para sempre. Os sumos sacerdotes, historicamente, têm interpretado esse trecho aqui de Obadias, né? 6, né? Acho que é capítulo 6, versículo 10. Não, não tem, acho que não tem. Enfim, Obadias 6:10. Tem interpretado esse trecho aqui como representando os cristãos, tá? Né? Naquele dia aniquilarei os sábios de Edom e a inteligência da montanha de Esaú. Teus guerreiros se acovardarão, Temã, de modo que será exterminado todo o homem da montanha de Esaú, por causa do morticínio, por causa da violência contra teu irmão Jacó. Jacó que representa, né, Israel, os judeus e por aí vai. A vergonha te cobrirá e tu serás exterminado para sempre. Tem vários outros trechos aqui, olha só. E subirão vitoriosos a montanha de Sião para julgar a montanha de Esaú. Então o reino pertencerá a Javé. Né? Então tem vários trechos aqui que são interpretados como como significando, né, como sendo símbolos aí, metáforas para os muçulmanos e os cristãos. Tem um outro trecho aqui que é do Zohar, em que está escrito o seguinte: os filhos de Ismael dominarão a Terra Santa por um longo tempo, enquanto ela estiver vazia, assim como sua circuncisão é vazia e imperfeita. Eles impedirão que os filhos de Israel retornem, até que o mérito dos filhos de Ismael se esgote. Os filhos de Ismael provocarão duras guerras no mundo, e os filhos de Edom, ou seja, os cristãos, se reunirão contra eles para lutar. Eles lutarão contra eles por mar, por terra e perto de Jerusalém. Uns irão se sobrepor aos outros. No entanto, a Terra Santa não será conquistada pelos filhos de Edom. Né? Tudo isso aí são essas dimensões proféticas, né? Que influenciam bastante o sionismo e suas interpretações.
Então tudo isso, cara, tudo isso que eu tô lendo aqui tá só no primeiro capítulo. Única e exclusivamente no primeiro capítulo, tá? Aqui fala, inclusive, sobre a absorção do cabalismo por alguns autores cristãos, né? Através, por exemplo, do cadê aqui? Menasseh Ben Israel, né? E aqui tem, por exemplo, a influência disso sobre os protestantes, né? Sobre místicos milenaristas cristãos. Aqui são mencionados, por exemplo, Paul Felgenhauer, Johannes Mortinger. Aí aqui toca, por exemplo, a questão da revolução do Oliver Cromwell, né? A revolução do Oliver Cromwell. E o Menasseh Ben Israel era próximo, creio eu, do Menasseh. Sim, aqui está falando que o Cromwell permitiu o retorno dos judeus à Inglaterra a pedido do Menasseh Ben Israel, né? Que era um rabino cabalista, tá? E que a própria construção do projeto da Commonwealth britânica se enraiza nisso, né? Não, um capítulo ótimo. O capítulo 2 já vem e fala sobre o wahhabismo. Mas para chegar no wahhabismo e no reformismo islâmico, o cara começa por uma biografia do Sabbatai Zevi, né? Eu gravei um vídeo sobre o Sabbatai Zevi. Depois vocês vejam aí. É o bestiário da subversão. Que algum dia a gente vai voltar com um bestiário, tá? Mas eu acho que só ano que vem. Minha agenda anda muito cheia, tá? Então aqui fala sobre o Sabbatai Zevi. Depois fala sobre Jacob Frank. Talvez ainda mais importante que o Sabbatai Zevi, né? Na construção de determinadas sociedades secretas que, pelo menos na minha leitura, vão desembocar propriamente no Jeffrey Epstein, né? Que é a imagem desse capeta aí, o Jacob Frank. Eu lembro que comenta-se alguma coisa sobre uma conexão entre os franquistas e a casa Rothschild. Só tem um trecho interessante. Em 1759 e 1760, e os franquistas, pessoal, eles profanavam a Torá, eles liam ao contrário, eles faziam orgia, né, no altar. Então era um bagulho antinômico mesmo, aceleracionista. Tem um trecho aqui. E eles defendiam que o mundo deveria ser destruído, né, o fim do mundo deveria ser acelerado para poder, né, para que Jeová, para que o Um, ou mesmo aquilo que está para além do Um, fizesse a reabsorção das quelipas, né? Que é aquilo que a gente observa na ideia da Clifford, né? Essa noção de luzes calcificadas, por assim dizer, que teriam sido abandonadas porque Deus teria abandonado o mundo, e se trataria aí da questão de redimir o mundo através de sua destruição, para que ele seja reabsorvido por Deus. Nesse processo, né, que essa mística, não a mística especificamente do Jacob Frank, mas uma mística judaica bem mais antiga, toma em alguma medida do neoplatonismo, essa noção de que o divino, ele é como se ele tivesse como se ele operasse como por uma expiração e inspiração. Ele expande e retrai, certo? Nossa, tem um trecho bom aqui. Em 1759 e 1760, os franquistas se converteram coletivamente ao catolicismo. Porque os sabateanos, eles se converteram ao Islã, na Turquia, tá? Os franquistas se converteram coletivamente ao catolicismo. Dependendo da fonte, seus números variam entre 514 e 20 mil franquistas convertidos ao catolicismo. Jacob Frank foi batizado primeiro em 17 de setembro de 1759 e depois em 18 de novembro do mesmo ano pelo bispo Zaluski. Ele foi patrocinado por Augusto III, rei da Polônia e da Saxônia,
avô de Luís XVI, último rei da França. Durante o mesmo período, outros franquistas foram batizados na Catedral de Varsóvia sob o patrocínio da grande nobreza polonesa. Tal como os Zapata Zevi e sua esposa, blá blá blá, Jacob Frank e seus seguidores foram enobrecidos, eles receberam um título de nobreza, e penetraram os escalões superiores da Europa cristã, do leste ao oeste do continente. Os franquistas entraram então para a nobreza alemã, polonesa e austríaca. Por meio de casamentos, passaram a fazer parte da família real da Inglaterra. No séquito da Rainha Vitória, como a família Battenberg-Mountbatten, vocês sabem que, né, a família real britânica é dessa origem, Battenberg-Mountbatten, que descendia do conde franquista Maurice Hauke, bem como da Espanha, a corte dos czares da Rússia, e por aí vai, né? Além disso, conforme relata Novak, que é uma fonte utilizada pelo Youssef Indy, os sabato-franquistas estiveram na origem das primeiras instituições bancárias alemãs e europeias, incluindo os Rothschild. Escrevemos anteriormente que, de acordo com Novak, Mayer Rothschild era o tesoureiro de Jacob Frank. Olha só, que louco. Né? Tô quase acabando aqui, até porque eu tô chegando no limite, tá? E aí começa a história do Wahhabismo, que conta a história do Wahhabismo. E aí também tem biografias. Biografia do Muhammad ibn Abd al-Wahhab. E eu não sei se ele traça a origem do al-Wahhab aos Dome, ou enfim, a outros grupos, né? Aqui fala sobre a maçonaria, né? A penetração da maçonaria no mundo islâmico. Malkun Khan, né? Reformista muçulmano, que era maçom. Jamaleddin al-Afghani, né? Que tem várias imagens, várias fotos desses personagens que são mencionados. Mohammed Abdu, que acho que foi o fundador da Irmandade Muçulmana, agora eu não lembro, né? Rashid Rida, Hassan al-Banna. Ah, não, o fundador da Irmandade Muçulmana é o Hassan al-Banna. Mas todos esses outros ajudaram na construção do wahhabismo, apesar deles passarem uma certa imagem até ocidentalizada e serem maçons, ok? E aqui tem até alguns recentes como Tariq Ramadan, né, nascido em 62. Daí passa para capítulo 3, que fala sobre século XIX e século XX, e essa parte é muito interessante. Fala, por exemplo, sobre a construção de uma historiografia judaica, né? Porque, enfim, você tem aí uma certa emancipação dos judeus. Porque durante boa parte da história, dentro das comunidades judaicas, os chefes, né, os líderes, os rabinos, os chefes dos guetos, eles só autorizavam os jovens a estudarem aquilo que tivesse vínculo com o judaísmo, ok? Ou que de alguma forma fosse útil para os judeus, né? Então, para você poder estudar outras coisas, você tinha que sair, você tinha que ser praticamente expulso da comunidade judaica, tal como aconteceu com o Spinoza, certo? Mas quando você tem, por assim dizer, o chamado iluminismo judaico, que tal como a gente estuda o iluminismo, né, do Rousseau, Voltaire e por aí vai, algumas décadas depois desse iluminismo franco-alemão, né, iluminismo europeu, você tem o iluminismo judaico, em que os judeus emancipados eles começam a estudar, né, mais sistematicamente filosofia, mergulham nas artes e por aí vai. Então tem, por exemplo, Heinrich Graetz, que foi o primeiro grande historiador dos judeus, né, na modernidade, e aborda os judeus como raça. Isso é importante mencionar, porque essa é uma perspectiva bem recente, essa noção essa abordagem dos judeus como raça.
E isso vai influenciar de maneira dialética o próprio nacionalismo alemão, ou mais especificamente, o antissemitismo interno ao nacionalismo alemão. Eles vão tomar, por exemplo, os escritos do Heinrich Hertz e vão como que fazer uma inversão axiológica, tá? É... Foi Goethe quem popularizou o conceito bíblico do povo raça judeu como uma nação e o mencionou pela primeira vez. Em sua obra, ele postula a continuidade histórica do povo judeu a fim de criar um vínculo entre todas as comunidades judaicas. Tá? Então, ele inclusive inferioriza outros povos, né? Isso aí vai influenciar o nacionalsocialismo, pessoal. Isso influencia o nazismo. Né? Eu já vi algumas teses de que o sionismo teria se inspirado no nazismo, mas na verdade foi o nazismo que se inspirou nessas construções proto-sionistas e sionistas do século XIX. Pessoal, aqui não tem como elaborar mais aqui, tem muita coisa interessante sobre a partição do Oriente Médio, intervenções no Oriente Médio, o plano Oded Inon, a grande Israel, as ideias de, inclusive, rabinos contemporâneos, como Yosef Ovadia, né? Então, pessoal, o que eu tenho a dizer? Esse é um livro muito bom. É um livro muito bom e não tem nada assim em português hoje no nosso país. Vocês precisam comprar, tá? Então é isso, pessoal. Apoiem a editora Ars Regia. Comprem nossos livros. Temos feito vários lançamentos. Nosso catálogo hoje tem 20 livros. Eu acho que até o final do ano talvez tenhamos 26, 28, com sorte 30 livros. E vocês precisam apoiar a gente comprando essas obras, tá ok? É isso aí e até a semana que vem.